Como vão, meus amigos? Bem-vindos ao Pode Ser Mimimi. Eu sou Luiz Fernando Aguiar, veterano da Polícia Militar do Distrito Federal e host deste encantador e fantástico novo podcast que está invadindo a sua internet. E hoje recebo um convidado muito mais líder, muito mais experiente, muito mais comandante do que eu no momento, meu amigo e companheiro de turma, Fernando Guimarães Siqueira. Bom dia. Prazer, viu, meu? Um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Agradecer o Luiz, toda a equipe. Estamos à disposição. Toda, viu, Luiz? Toda a equipe. Toda a equipe. No momento eu e o Luiz. Aguiar, um prazer muito grande estar aqui. Fico feliz. Não, prazer é meu receber aqui, não só pelo seu, quem não sabe, aqui é o nosso comandante do 25º Batalhão. 15º Batalhão. Que cobre estrutural, cidade do automóvel, 26 de setembro e o CIA. Áreazinha pequena, né? Não. É gigantesco. Para quem não conhece aqui Brasil, uma área gigantesca. Áreas com pouca pavimentação, o IDH muito baixo, é complicado. Então tá pegando uma pedreira, assim. Sim, uma bênção de Deus. Um desafio, né? Um desafio, uma missão. E como é que você chegou lá na estrutural? Todo mundo fala, batalhão da estrutural. Batalhão da estrutural. Eu estava em uma função fora da PM, aí retornei e já fui assumir logo um batalhão, que seria uma oportunidade de implementar, né, o que eu estudo e pratico hoje, que é liderança, cultura e performance. Então já iniciei, né, dentro do batalhão um programa, né, um projeto chamado E Se Você Fosse Comandante? Então, dos 172 policiais que eu tinha na época, eu ouvi 127. Cara, um por um? Um por um. Com a pergunta, e se você fosse o comandante? A ideia vai se repetindo, mas a gente teve muita informação, até algumas reservadas, eu posso trazer aqui, mas de melhorias para o batalhão. Então, também foi o primeiro contato que eu tive com a IA. Então, a gente gravou todas essas entrevistas, o que eles fariam se fosse o comandante, e algumas coisas a gente explica, que não é possível mudar a legislação. Então, o que a gente pode fazer são questões administrativas internas e alguns ajustes para melhorar a performance do policial na rua e também melhorar a cultura. Então, aí, várias situações foram trazidas pelos policiais. Nós juntamos tudo isso em 83 sugestões e transformamos em 23 ofícios. E ofício SEI, para quem não sabe, é o nosso sistema eletrônico. O nosso e-mail, o nosso sistema eletrônico. Então, com esses 23 ofícios, seja pedindo um tipo de armamento específico, instrução específica, a questão das viaturas, algumas habilitações que não tinham, e várias situações que o comandante pode resolver. E a IA ajudou muito nisso. Como é que tu usou a IA nessa palavra? Então, na época eu ainda era incipiente, depois eu fiz uma mentoria. Eu vou te falar como eu faria com o aprendizado que eu tive. Mas não foi do jeito que você fez. Não foi o jeito que eu fiz. Agora eu já te dou o 2.0. Já vai dar filtrado o processo. Você ouve todas as pessoas gravando a conversa e depois junta tudo num documento. E começa a estressar a IA com um objetivo. Eu quero mais ver uma questão de comunicação, eu quero ver mais a questão de logística, de instrução e doutrina. E você vai direcionando. Daí eu já poderia, com a base do ofício, eu já colocar um assistente para IA, para ele já auxiliar a fazer o cerne do ofício, que é o ofício SEI, que seria utilizado. Então, com esses 23 ofícios, nós disparamos esses 23 ofícios e eu nomeei um oficial para realizar o acompanhamento. Entrei em contato com o dirigente do órgão que recebeu o ofício, pedi para ele um ponto focal, aí eu coloquei o meu ponto focal, o policial que trabalhava comigo, junto com o ponto focal. A partir de agora, vocês dois conversam e se tiver algum problema, você traz para mim que eu falo com o dirigente do órgão. Desses 23 ofícios, pelo menos 11 a gente já teve resolução em 6 meses. Ações que se
Saiu da teoria e está na Está prática. na prática. Aí você para e pensa, primeiro, se eu não tivesse ouvido os policiais, eu não chegaria a esse volume de 83 sugestões. Se nós não tivéssemos uma organização de condensar essas informações de forma rápida e catalogar o que é pessoal, o que é de inteligência, o que é operacional, o que é instrução, o que é comunicação, a IA faz isso em minutos, e a gente demoraria horas ou dias, e várias pessoas, Talvez semanas. talvez semanas, para você lapidar e tratar esses dados, essas informações, e também as informações repetitivas, e demos essa continuidade. E o que nós ganhamos? Tempo. Eu confesso a você que essas 83 sugestões que os policiais deram, a gente, em 2 anos de comando, eu não conseguiria saturar. Tem uma muito importante, por exemplo, o batalhão não tem ou não tinha um especialista em armamento. Não tinha um armeiro. Não tinha um armeiro. Não tinha o cara fazendo Não manutenção. tinha. E é o tipo da coisa que muitas vezes cai no discreto. Já tem tanto tempo que não teve, então não tem. Sobrevivemos até aqui. Sobrevivemos até aqui. Aí o que nós fizemos? Vamos habilitar um ou dois, pelo menos um policial, para que alguém tiver sempre olhar com aquele olhar mais técnico e conseguir realizar uma limpeza nível 2 ou nível 3 do armamento. Você vê, né? O pessoal às vezes cria a fantasia que a polícia de Brasília não tem problema, né? Essa situação me chamou muita atenção, porque eu acho que toda unidade tem que ter, no mínimo, um armeiro, uma pessoa mais experiente, porque como nós temos fuzis e temos armas longas que exigem uma atenção e a troca dessas armas, né? Vamos supor, cada arma dessa é utilizada por 5 a 10 operadores. Então, nem todo mundo dá o mesmo trato e segue as regras de segurança e de cuidado e os protocolos que devem ser seguidos. Mesmo que o policial tente seguir o máximo, como passa por muitos operadores, a chance de ter um acidente, uma queda, bater em alguma coisa durante uma ocorrência e danificar o armamento. Então, nossa função é minimizar qualquer possibilidade de incidente ou acidente. Então, esse programa foi um sucesso, nós documentamos, quem quiser acompanhar está na minha rede social. Então, nós documentamos e todo esse processo é demonstrado em 4 vídeos, do início até o final. E eu recebi muitas ligações e directs no Instagram perguntando desse programa, onde eu vi, como eu vi, de onde eu tirei. Então, se você pegar as organizações internacionais, a BID, todas as organizações, eles condensaram 10 tópicos importantíssimos para você gerar uma boa liderança. A primeira é a escutativa. É você escutar de forma ativa. Estando presente na conversa, buscando uma solução. E evoluir essa escuta ativa com uma escuta qualificada. Como é que você qualifica essa escuta? Você sabendo o que essa pessoa faz, como ela faz, e como potencializar o que ela faz, e você tendo um perfil profissiográfico da função e das habilidades e competências que essa pessoa tem para você dar um match. Olha, para realizar essa profissão, exercer essas tarefas, essas atividades, você precisa ter esse perfil profissiográfico. Ou seja, a pessoa tem que ser mais visual, mais sensitiva, ela é mais auditiva, ela se sente melhor estando na frente do computador, se comunicando com pessoas. Como é que ela se comunica? Então, todo esse processo nós iniciamos no batalhão para nós colocarmos as pessoas, né, os policiais, na sua zona de melhor competência, onde ele vai potencializar as habilidades e trabalhar com mais facilidade, eficiência e previsibilidade. Por exemplo, você é um atleta. Dá para ver, né? Dá para ver. Melhor, Luiz, só de olhar assim, já nota. Tem perfil atleta. Ou qualquer outra função. Por exemplo, se você sabe que se você eu vou fazer uma corrida agora. Você corre 5 km. Porque a sua habilidade de correr, você sabe que ela é eficiente e previsível. Então, você sabe o resultado a ser atingido. Então, eu
indico às pessoas sempre observar isso. O que eu consigo fazer de forma eficiente, previsível e o resultado será atingido. Aí, a partir do momento que a gente tem esse prospecto, aí a gente pode fazer a escala e potencializar. A IA faz isso de uma forma, potencializa, ela te dá superpoderes. Eu hoje trabalho com IA todos os dias. Às vezes é até demais, porque, por exemplo, eu vou descrever. E Então, para fazer uma pesquisa, a quantidade de fontes que ela te apresenta ali em minutos, às vezes até dificulta o trabalho de tanta informação que você tem. Você tem que saber selecionar. você tratar essas informações e esses achados e ver a coerência, pertinência e relevância dentro do que você está fazendo. Que é importante, viu? Principalmente você que usa grátis. Dá uma olhadinha se a fonte não foi alucinação da IA. É muito comum. E até o que eu estava observando, quando você está usando a IA e a internet oscila, ela é mais fácil alucinar. Ela não te dá informação do que você queria e quando você começa a estressar muito a IA, você tem um documento, você fica alterando, ela perde o link com o primeiro. Então, por exemplo, você alterou ela 12 vezes um documento, que eu estou realizando um planejamento estratégico para o Colégio Mac. Então, muitas vezes você vai estressando, vai alterando, ela perde o link com a fonte original. Então, muitas vezes você tem que voltar, e isso dá um retrabalho. Muitas vezes, assim, as pessoas falam, não, só é jogar na IA. Cuidado. Se você não fizer um prompt adequado e fizer um acompanhamento do que está acontecendo e uma leitura adequada e observar, porque muitas vezes você pede uma situação para a IA, ela te entrega pela metade, mas ela não deu continuidade em situações anteriores. Então, você tem que voltar e buscar. A minha sugestão é quando você observar que você estressou demais a IA e ela perdeu o lastro inicial, ou seja, ela consertou o que você pediu, mas ela não está mais repetindo as coisas que estavam corretas. Você tem que parar e muitas vezes pegar o documento anterior e o documento atual e fazer um prompt para ela se organizar sem perder a quantidade de informações, que ela não seja repetitiva e que seja a integralidade. É bom esse prompt. A integralidade das informações e a essência do documento. Vou fazer isso aí. E de vez em quando eu sentia isso, eu não sabia o que era. Que eu estava fazendo, quando vai ficando muito longa a pesquisa, isso. Ele começa a perder esse foco. Eu falei, o que está acontecendo? Eu nunca tinha pensado em fazer um prompt juntando. Às vezes eu começava de novo, com aquele prompt inicial em outro chat que ele dava recuperado. Aí tem várias situações. Né? Mas deixa eu te perguntar um negócio, que eu fiquei muito interessado nesse projeto aí do... Como é que é? Se você fosse comandante. Imagino que teve, assim, essa interação que você teve com a tropa, o pessoal nunca tinha passado por isso, principalmente o pessoal mais antigo. A maioria dos policiais não sabe o que falar. Assim, apesar da gente ter passado a informação anterior, o pessoal se prepare, pode ser trazer papel e caneta, um bate-papo. Não. Aí depois que nós colocamos em prática, mostramos as 83 sugestões, fizemos os ofícios, a gente montou uma força-tarefa. Depois, ao passo que ia se desenrolando todo esse projeto, as pessoas começaram a acreditar. E hoje, alguns são incrédulos até hoje, porque muitas vezes a pessoa não é só resistente à mudança, parece que ela não quer que a mudança ocorra, por mais que a beneficie. E qual foi a sugestão mais legal? Se você falou assim, isso aqui vai ser bom para o operacional, para a tropa? Primeiro, você entende a cultura, de como está a cultura. Por exemplo, nós trabalhamos numa instituição militar, baseada em hierarquia, disciplina. Então, nós já temos uma cultura institucional forte, diferentemente de várias organizações. Por quê? Todos os policiais têm um treinamento básico e único. E todo mundo tem um treinamento que o escopo inicial é muito semelhante, bem padronizado e bem uniformizado, não importa se você é oficial ou praça. Então, isso ajuda muito. Por que eu falo isso? Porque eu já trabalhei na administração pública, eu já fiz assessoramento para empresas e coaching. Então, mentoria. Então, a gente observa que essa padronização e a cultura é muito importante. Por isso que muitas pessoas falam a cultura almoça a estratégia.
tem algumas frases aí das pessoas que trabalham com a cultura. O que eu observei? Primeiro, a pessoa protagonizar, ele sentava na cadeira do comandante, todo mundo, eu, papel e caneta, sendo ouvido, é diferente. A pessoa passa a ter um protagonismo, ela, opa, aqui é diferente. E você entender... Parece que ele quer me ouvir de verdade. Parece que você é certo. E o mais, assim, qual foi você está perguntando, o legado, a credibilidade. Fala do legado, mas eu tô Vai lá. Assim, qual foi a principal sugestão? Essa do armeiro, vamos para a sua pergunta. A do armeiro. Se tiver essa efetividade. A dor do policial, as demandas principais, que, por exemplo, a nossa área, ela tem pouca pavimentação, então as viaturas são castigadas, assim como os policiais, questões de horário, questões do sistema voluntário. Então, eu já entrei no quartel, esse projeto demorou 2 semanas. Não foi demorado, não. Você conseguiu fazer uma velocidade boa. Mas, por exemplo, eu iniciava às 14 horas e até às 22, direto. Sim. Só parava 15 dias nessa batida. Isso. Não, alguns, entre outros dias não, mas vamos retornar. Começava 2 horas e até às 22, e o mais importante foi sentir a dor do policial. Seja, muitas vezes, 1 hora, eu mudar 1 hora do horário do voluntário, ia promover um benefício para o policial, que ele sai do horário do rush. Então, são pequenas situações, ou adiantar. Pequenos ajustes que são pequenos ajustes. Vai interferir no resultado operacional e vai trazer um benefício muito grande para o policial. Eu acho que a função do líder hoje é ajustar o interesse da instituição, da empresa, o interesse do resultado, do que a empresa quer, do servidor, e o servidor também ter condições de executar e trazer esse resultado, trazendo menos transtorno para a vida pessoal dele. Então, esses ajustes de 2 semanas, entender a dor do policial. Primeiro, eu estava 3 anos fora da polícia, né? Que eu fui administrador regional, trabalhei na Secretaria de Segurança e na Câmara Legislativa. Ou seja, eu fiz um tour em 2 poderes. Um tour paisano. Então, em 2 semanas, eu sabia a dor do policial, eu entendi a dinâmica do batalhão pela ótica do policial. Então, a partir do momento que um policial me apresentava uma situação, eu já entendia onde eu poderia atuar administrativamente, para tanto ter um resultado institucional, um resultado operacional, e também retirar algum peso, alguma dificuldade na vida pessoal do policial. Então, essa equação, essa capacidade de simplificar coisas mais complexas, tanto trazendo uma solução operacional e uma solução pessoal para o policial, essa habilidade, essa competência a gente desenvolveu em 2 semanas. Bom demais, né? E pensar que quando a gente era aspirante, ninguém queria saber, qual que é a dor do aspirante? Eles não queriam saber a nossa dor, eles queriam provocar dor em nós sequer. Então, é essa cultura, porque essa liderança dessa época era a liderança comando e controle. A liderança de hoje em dia é uma liderança que você existe, tem influência. O policial hoje tem uma formação muito melhor. Então, muitas vezes você tem que ter um argumento, uma justificativa legal, operacional, ou de melhoria do ambiente para você gerar uma qualidade. Eu me preocupo muito com a qualidade de vida no trabalho e o ambiente. Se você pegar a função principal de um líder, no nosso caso, como comandante do batalhão, a gente vai ter pouco contato com a atividade fim. A nossa função é tornar um ambiente onde os policiais possam entregar, né, fazer a entrega do seu melhor nas melhores condições que o ambiente pode proporcionar. Então, trabalhei com um coronel do bombeiro, ele deu um exemplo muito legal disso. Ele disse que estava com o CFO, CFO, o pessoal vai ser oficial, entra com o cadete, e lá o bombeiro funciona junto ali no centro de treinamento deles. E ele botou os cadetes em foto e perguntou assim: quem quer ser um herói? Aí os cadetes levantaram a mão, né?
Falei, pois é, vocês estão no lugar errado. O lugar de herói é ali, na produto de formação de praça. A nossa função, ponto oficial, é dar condições para que aqueles caras Exato. sejam os heróis, para que eles desempenhem um bom serviço. Eu achei a analogia fantástica. Vou usar, sempre que eu puder. Valeu, Coronel Dani. Então, é algo que nós temos que entender e sair desse comando e controle. Porque não é mandar. E alguns policiais, quando a gente fosse, se você fosse o comandante, alguns tentaram e falaram, não, coronel, faz isso. Aí eu falei, cara, mas se eu fizer isso, acontece isso. Não, então faz isso com isso. Aí eu falo, você vê que você está realizando várias situações que você quer controlar uma consequência que você não controla e você vai trazer algum incidente para o batalhão. Seja mudança de escala. E o serviço voluntário queria se coadunar para todo mundo trabalhar na escala 12/60, como alguns batalhões já têm. Acho que é muito ruim falar isso. Não, nada a ver. Nada a ver. Não, melhor não. Então não fala isso, não. Pode dar problema administrativo. Mas sabe o que é legal nisso aí? É que o cara viu que ser comandante não é tão simples quanto então esse é o ponto. Então, quando o cara senta e dá uma sugestão, aí teve uma que falou, não, é fácil, é só fazer isso. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai ser o comandante do batalhão e eu vou ser o comandante regional, eu vou te começar a fazer perguntas e você me responde. Se você me responder de forma coerente aos futuros problemas que eu vou prospectar aqui e você vai ter que enfrentar, e se você me der uma solução compatível, execuível, eu executo o que você está me pedindo, na frente de todo mundo, beleza? Tem esse compromisso? Mas se você não conseguir me responder, aí nós não vamos executar o que você está pedindo. E foi o que aconteceu. Na segunda pergunta, ele não conseguiu responder. Qual seria a resolução para o incidente que ia causar nessa situação que ele queria que perdurasse na unidade? Aí todo mundo concordou que realmente é muito fácil, eu quero esse resultado, eu quero isso, porque isso é melhor para mim, beleza. Mas existe uma consequência, um sintoma que a gente não controla e depois vai cair no automático. E quando cai no automático, a obrigação já não é mais sua, é de alguém. Quando você transfere essa obrigação, você perde a cultura. Porque como é que funciona um trabalho bom dentro de uma unidade em qualquer local? Todos os policiais, os servidores, funcionários, não podem perder aquela característica da responsabilidade. Eu sou responsável por essa parte que implica no todo. Por exemplo, eles queriam essa escala a qualquer custo e era melhor para eles. Só que nas condições que eles colocaram, nos dias que os policiais não colocassem o nome no voluntário, como um dia de Natal, um dia de Réveillon, quem ia atuar de manhã cedo? O que os policiais querem? Eu entendi. Eles queriam ter opções 12/60. Quem não sabe trabalhar só à noite e afogar 2 dias. Mas assim, a escala 12/60 de Uber. E pode se começar às 14 horas. Então, todos os policiais... Só que aí você não teria policiamento de manhã nunca. Quem é que vai fazer o policiamento de manhã? Ninguém. Não, vai. Ordinário. Não tem. Não tem, sabe isso? Porque... Tem, eles querem um voluntário. Mas nem todo mundo quer tirar voluntário. Exato. As cotas diminuíram, entendeu? Então, eu falei, te dando a situação fática, aí a gente pensa se publica ou não. Por exemplo, quando o pessoal queria a escala 12/60, iniciando às 14 horas, então não é só o tático que vai ter 12/60. O ordinário iniciaria às 14 horas. E colocaria todo o voluntário para iniciar 4, 5, 6, dependendo da quantidade, no mínimo 6 e 7 da manhã. Colocaria o voluntário. Ou seja, o serviço ordinário ficaria dependente do voluntário. Aí o que acontece? No dia 1º de janeiro, 31 de dezembro, que eu iniciei o batalhão em dezembro, você acha que os policiais iam colocar? Mas se não colocar, manda no extra. Aí foi esse momento que eu falei, viu? Como você está colocando o bengalas? Você está colocando, não, mas se não der certo isso, faz isso, se não der certo, vai chegar um momento que não vai dar certo,
não vai ter policiamento e quem responde é você. Você está pronto para responder? No dia 1º de dezembro, não, 1º de janeiro, teve um distúrbio generalizado na estrutural e não tinha policiamento. Você está pronto para responder? Porque algo que eu falo, não existe crise institucional, não existe um problema institucional. Toda crise tem um CPF. Se não tem, vão achar um. Não existe crise da instituição. Toda crise tem um CPF. Rapaz, falando demais. Vambora. Joga aquela imagem lá, vamos falar da cultura. Vamos falar da cultura. Ó, a gente trabalhou, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma mosqueira aqui, num lugar que eu acho que foi o lugar mais legal que a gente já trabalhou, que foi o CNCG, o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares, na época, né? Hoje é só a polícia, né? E aí teve, entre outras coisas, a gente teve essa operação aqui, ó, que eu vou, deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, não vai. Pois é, então a gente teve essa passagem aqui no CNCG, e um momento, né, que você levantou, a gente levantou junto aqui nessa entrevista, foi a Operação Tiradentes, de 2017, 2018, já faz tempo, hein, cara? Na época, qual era o objetivo? Era o governo Temer, o ministro da Segurança Pública, ele morreu, faleceu recente. Sério? Me ajuda o nome dele. Como é que eu não digo? Me ajuda a lembrar aí, põe por esse corte importante. Esse é um Vai falando aí que eu vou descobrir aqui. Então, nessa época, em 2017, nós realizamos a Operação Tiradentes. Qual foi a ideia? Demonstrar a união da PM e do Bombeiro de forma nacional em todo o território nacional. Havia uma discussão muito grande das capacidades das polícias militares no controle do estupro civil, em todo o espaço de prevenção criminal e segurança pública. Então, a ideia foi demonstrar um dia de serviço, 24 horas de serviço da Polícia Militar. E estava uma briga muito grande, política, no Ministério da Segurança Pública. Você lembrou o nome do ministro? É do Temer. Então, vamos lá. Operação Tiradentes. Cara, é de 2017? Você vai botar ministro da Segurança Pública, Michel Temer. Michel Temer. Já tem. Vai aparecer aqui. O cara tô com a cara dele aqui. Raul Jugman. Faleceu recentemente. Vamos lá, vamos iniciar. Então, Aguiar, não sei o quão você se recorda, mas a Operação Tiradentes 2017. O que aconteceu? Naquela época, o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, estava blindado pelos delegados da Polícia Federal. Então, nós não conseguíamos ter acesso ao ministro. E daí passou essa ideia, vamos demonstrar o tamanho e a capilaridade da Polícia Militar. Então, nós criamos uma agenda com um rito. E eu só tenho essa ideia hoje porque eu passei a estudar cultura e cultura institucional. Então, nessa época, nós criamos uma agenda. Qual foi a agenda? Operação Tiradentes. Objetivo, demonstrar a união da PM, demonstração de poder, ocupação de espaço, musculatura institucional, capilaridade e mostrar às Forças Armadas que nós também temos o quê? A capacidade de organização em todo o território nacional e aproximação do Ministério da Justiça. Quem realizou a liberação do policiamento nesse dia foi o próprio ministro Raul Jugman. Então, com essa agenda, realizou uma aproximação do comandante-geral, que era o comandante-geral, o coronel Nunes, do ministro, e a partir dessa agenda criou-se um rito dele acompanhar e ser um assessor informal do ministro à época. Então, hoje eu observo quão poderosa foi essa agenda e a capacidade de protagonismo das polícias militares junto com o Corpo de Bombeiros Militares para competir espaço, poder e capilaridade no cenário político. Fora que foi legal pra caramba. Então foi uma demonstração. Vou te contar. Só lembrar, só falar. Ótimo.
em todas as capitais, no mesmo horário, houve a liberação do policiamento e foi, nessa época ainda era muito forte, né, a TV aberta, foi retransmitido pelos jornais locais, seja do SBT, da Globo, de toda a imprensa local, como algo novo e explicando o objetivo, mas por trás teve um pano de fundo e uma inteligência estratégica de aproximação do poder, demonstração de força e ocupação de espaço e demonstração de capilaridade nacional, que só hoje eu tenho consciência do que nós realizamos. E por brigas internas e questões aí políticas, nós não demos continuidade, depois mudou o nome da operação, aí já perde as características, mas essa operação era para ter dado continuidade, para realizar essa demonstração e o principal, liderar a área de segurança pública, que você não faz segurança pública sem aquela viatura, sem o policial que está próximo ao problema. Porque se você pegar um CEO, se você pegar uma grande liderança de uma grande empresa que tem uma visão mais estratégica, ele vai te falar o seguinte: quem melhor resolve o problema é quem está mais próximo dele. Então, nós, da Polícia Militar, que estamos próximos ao problema, que estamos próximos à população e realizamos as prisões que mais sufocam a sociedade, a comunidade, nós temos condições de prestar o melhor serviço, mas politicamente, no Ministério da Justiça, nós temos pouca participação de ocupação de espaço e poder. Eu vou te falar que, né, nessa questão da coordenação nacional, né? E a gente teve a oportunidade, vocês teve a oportunidade de estar na sala que coordenou essa operação no Brasil. A sala de situação. A sala de situação. Eu lembro que a gente ligava para o Estado, perguntava quantas barreiras fez, quantos policiais estavam escalados, para compor mais gente. Tem uma operação, né? Às vezes passava comunicação de um Estado para o outro, está tendo uma. Nesse dia eu cheguei em casa, na época a gente trabalhava sem farda, né? Porque a gente estava sendo CG, mas estava de farda, era um dia operacional, estava de fardinha. Cheguei em casa, meu pai, está de farda. Meu pai, para quem não sabe, também é coronel da reserva. Falei, pai, hoje eu fui general em polícia. Agora, é importante lembrar que a gente tem, eu não lembro o nome dele, mas teve um capitão de São Paulo que apresentou o Google para mim com o Google Sheets, o Google numa modalidade que é muito comum hoje, de você receber documentos e fazer essa integração dos documentos que a gente fez na época com o Google. Eu me lembro. Então, foi aí que também despertou o uso de novas ferramentas. Pessoal, porque cada um podia atualizar no seu próprio estado, a gente já pegava os dados praticamente compilados. Nós construímos um Excel orgânico, que cada um ia alimentando, e depois ele alimentava um Excel nacional. O que é importante? Assim, que eu acho um corte importante, Guiar. Toda pessoa que exerce liderança é importante fazer algum projeto. Primeiro, vai aproximar a equipe, vai despertar habilidades e competências dos profissionais que muitas vezes ele não conhece. Ele não fez um auto-reconhecimento, uma auto-reflexão. Eu costumo dizer que todo mundo tem que fazer um auto-recrutamento e se conhecer qual é a sua zona de competência ou habilidade que você pode transformar em competência, tendo mais experiência, capacidade e agindo de forma volitiva, com mais atitude, sendo intencional, sair do automático. Então, toda pessoa que está no espaço de liderança, coloca um projeto para o grupo, adjacente às funções normais, para que o grupo trabalhe como grupo, como time, que você vai observar as pessoas que têm mais facilidade de receber e trocar informações, você vai observar onde você pode melhorar e muitas vezes você vai identificar onde tem um ruído. E você pode sanar um problema futuro, porque as pessoas muitas vezes não dão muita importância nessa engrenagem da equipe, mas a partir do momento que uma pessoa não conversa ou tem algum litígio com um servidor, um colega, isso pode gerar um problema para a equipe, para o time. Então, quando você identifica e repara e ajusta isso rapidamente, você está salvando a equipe de, no futuro, afundar em alguma situação que a função do líder é prever
ser até um preditor de futuro e realizar, como eu poderia dizer, ações preventivas que vão minimizar esses incidentes ou problemas futuros. Muito bom. Eu queria te perguntar um negócio aqui. Você teve experiência recente de ter trabalhado no âmbito civil, né? Ter liderado equipes no âmbito civil. Foi administrador, trabalhou no secretário de segurança. Onde mais você passou? Na Câmara Legislativa. Na Câmara Legislativa. Qual que é a principal diferença que você vê assim, se é que existe? Existe, muito. Em liderar uma equipe de militares e uma equipe de civis? Liderar pessoas é difícil, em qualquer cenário. Primeiro, porque você tem que convencer alguém a fazer alguma coisa que, em regra, ela não quer ou não está disposta. Somos adultos e é difícil tirar as pessoas da zona de conforto. Então, se você chegar em algum local com ideias novas, com perspectivas novas, você já vai ser mal visto por 80% da equipe. Então, já começa daí. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, por isso que muitas vezes as pessoas... porque o salário de uma pessoa que exerce a liderança é tão maior do que o da equipe? Porque o gasto de energia, de vontade, de fazer as pessoas trabalharem é muito grande. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós, na Polícia Militar, nós tratamos com policiais militares. Em regra, nós não fazemos muita distinção entre homens e mulheres. E com 3 meses na administração, chegou a informação para mim de que eu não era atencioso com as mulheres. Você? Eu. Por quê? Aí depois eu fui entender. Eu tratava igual, né? servidores. E muitas vezes a gente trata, por exemplo, num quartel a cultura permite, tá? A Sargento Carlos, eu dou um grito, Sargento Carlos, pega a viatura, essa equipe e vai pra rua. Normal na nossa cultura. Normal. Agora, ela não vai gostar se eu falar Sargento Carla. Não, você fala Carla. Pode até o volume, o timbre um pouco mais alto, ela distante. A nossa cultura permite. Agora, por exemplo, eu estou na administração regional só com civis e eu chego para a chefe da comunicação no meio do palco e falo, André, lembra daquele relatório? A cultura não permite. O ambiente não permite. Eu não se adaptei a essa cultura, não. Então, por exemplo, eu descobri que as pessoas que tinham mais sustentáculo político, mais ancoragem política e não queriam trabalhar, elas não podem assumir que elas não querem trabalhar. Elas têm que jogar a responsabilidade delas não entregarem ou não trabalharem para alguém. Então, é muito mais fácil falar que o chefe é ríspido, que o chefe é algum adjetivo, né, que o diminua. Então, eu mapeei as pessoas rapidamente e as pessoas que vieram trabalhar na administração do mundo corporativo vieram me dar suporte. Falaram, Fernando, normal, você cobra, você é um cara exigente, você é um cara observador, porque o que acontece? As pessoas, principalmente essas que não querem trabalhar, não querem prazo. Ela já vai achar que você é uma pessoa ruim. E eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa fazer isso. Você consegue me entregar quando? Aí a pessoa me dá a data. Aí eu analiso se é uma data coerente e se ela botou uma gordura. Aí, por exemplo, uma data coerente. Quando eu for cobrar, eu já vou falar, mas você estipulou a data. Você fez um combinado comigo. E tem gente que, se você cobra um combinado, ela sofre, ela se sente desconfortável. Aí você vai fazer o quê? Então, reverberou essa situação do meu nível de exigência para algumas pessoas e a gente tem que equalizar. Eu acho legal o nível de exigência. Cumprir o que foi combinado já é um nível de exigência altíssimo. Altíssimo. Não, cumprir o que foi combinado. No prazo que foi combinado, para algumas pessoas, é um nível de exigência altíssimo. Tá difícil de trabalhar, hein? Muito. Então, o que acontece? Na administração, a gente sente muito isso.
Então, de 70 servidores, eu tinha pessoas com capacidade de entrega, vontade e realização para realizar a entrega em torno aí de 30% a 40%. Então, eu montei a cultura, duas culturas. Uma cultura com esse time e uma cultura com outro time. Então, eu já tinha identificado e já tinha feito os links nas sessões para essa pessoa que dessa sessão entrega de forma mais previsível e eficiente, fazer o link com essa pessoa, Então, eu fechei o ciclo, o meu processo chegou uma demanda, tem um buraco na cidade. Então, esse buraco tem que ter um processo até ser realizado o tapamento desse buraco. Tem tudo um processo. E quem vai estar nesse processo? Aí a gente mapeou quem não ia botar o processo numa sessão ou não ia dar continuidade. Então, na administração é muito difícil trabalhar porque você não pode demitir e se você cobra um combinado, você é muito exigente, você é mal educado, você é ríspido, apesar de você não ter levantado a voz e tentado ser agradável. Por exemplo, o que eu percebi também em algumas pessoas, eu não posso chegar, oi, tudo bem, assim, dependendo da situação, você tem uma compressão de tempo em passar uma demanda para uma pessoa. E tem pessoas que você tem que chegar tranquilo, calmo, sereno, perguntar como é que foi o final de semana dela, se ela está bem. Se você chega, aperta a mão e fala, fulana, tudo bom? Tranquilo? Eu preciso isso, ou dá um papel com as funções, porque o que eu costumava fazer era anotar. Porque aí eu tinha tudo anotado, a fulano tal e tal. Eu tinha um caderno que eu anotava tudo, então eu tinha uma memória. Então, e a minha memória é boa, a minha memória de cobrar é melhor, e eu tinha aquela, lembra? No dia tal a gente fez um combinado. Então a pessoa é confusa. Então eu tinha essa memória e eu mostrava para a pessoa, lembra? No dia tal você, pronto, eu acabei com o dia daquela pessoa. Mesmo não importa se foi agradável. Agora, é engraçado, né? Tem pessoas que se você não chegasse, não perguntar como é que foi o final de semana, não tivesse uma conversa de amenidade, chegar lá, olá, tudo bem, como vai? E aí? E aí, aquela demanda? Não, mas... Não, aí a pessoa... Aí, o que... Eu fiz um treinamento que aí me gerou um gasto energético muito grande. Gente, não justifique o que você não fez. Não dê desculpa. Faça. A gente reajusta o novo combinado. Agora, é porque atrasou, mas por quê? Mais por quê? Eu não quero ouvir mais por quê. É perda de tempo. É perda de energia. Não está feito, né? Não está feito. E o mais por quê não vai fazer, não vai ajudar, vai nos irritar. Porque você está dando uma desculpa, demonstrando a sua incompetência. Porque se nós fizermos um combinado para daqui a uma semana e você observa que não vai conseguir fazer, o que você tem que fazer? 2, 3 dias antes. Procurar o chefe. Procurar alguém com poder e dever de agir que vai te ajudar ou falar com uma pessoa que fez o combinado. No meu mundo, na minha cultura, isso para mim é básico. Para algumas pessoas, não. Para algumas pessoas, não cumprir o combinado normal. Não deu. O básico tá raro hoje, né? Tá raro. O básico tá raro. O básico tá raro e o óbvio tem que ser dito. Por exemplo, o atraso. Você não chegar no horário, num expediente normal, beleza. Mas e para um evento? As pessoas não têm esse mínimo, não, mas ele está cobrando 5 minutos. É um evento. Esses 5 minutos faz uma diferença entre transformar uma ação normal em uma ação urgente. 5 minutos. Em você chegar, preparar o seu script, preparar o seu planejamento de tarefas, ou chegar e você, de forma atabalhoada,
de forma não planejada, executar as suas tarefas e com certeza você vai deixar furo. E o seu furo vai implicar a tarefa ou a atividade de outra pessoa. Aí a cultura é toda prejudicada. Cara, eu vou falar pra você, mas tem gente que fala, não, vai trabalhar no. Bom, a gente, na polícia, a gente às vezes já reclama, mas tá desorganizado, tá não sei o quê. Mas quando a gente vai para a esfera, Pronto, logo. para outro órgão, a gente fala, cara, como é que esses caras sobrevivem aqui? Então, é difícil. Então, por mais que você tenha um preparo, por mais que você seja agradável, a pessoa tem que entender que existem momentos e momentos. Aí, quando houve essa reclamação, eu juntei toda a equipe, fiz um pedido de perdão para todos, né? Assim, em algum momento, não sem problema, sem ego ou vaidade. Fiz um pedido de perdão, falei, olha, gente, eu estou aqui para ser o melhor. Agora, eu tenho mais tempo de militar, de não militar. Para mim é muito simples Cobrar. receber e cobrar ordens. Para mim é algo natural. Para algumas pessoas, ela leva até o coração. Então, não consegue separar o não profissional consegue do pessoal, né? E principalmente se eu estou pedindo algo que ela deveria fazer, que ela deveria entregar, mas entenda o seguinte, na atividade política é muito comum ter as pessoas que não deram certo em nada e quem tem o crédito, né, o crédito político é o tio, é o padrinho, é o amigo daquela pessoa que nunca deu certo em nada e indica ela para uma função pública. Então, só o fato dela estar presente, trabalhando, ela acha que ela está cumprindo, ou seja, o presenteísmo. A característica de estar presente lá, ela acha que ela está trabalhando. Dela é gloriosa o suficiente. Pronto. Eu já cumpri o estou horário, eu estou aqui, aqui. cumpri o horário. E a entrega? As pessoas não têm noção do que é o serviço público, né? Acho que o serviço público é um dinheiro infinito, essa é a noção de muita gente. Acho que o governo tem dinheiro infinito e que você está ali, pô, para ganhar um dinheirinho para estar ali. Não é, pô, você tem que produzir alguma coisa. Então, eu vou fazer até um corte aqui, ó, para o Lázaro do Carmo, que ele fala que ele promove a libertação. Um dia perguntaram para ele o que ele faz com um funcionário, um servidor, né, o que eles chamam de colaborador, que não está motivado. Ele falou, eu demito. Tá, e se você não puder demitir? Que é a nossa realidade. De ter um cara que passou no concurso, tem estabilidade, mas ele tem estabilidade, vai ter processo, sim. Mas é todo um aparato de proteção de direitos e garantias que hoje em dia, se você iniciar um processo, um PAD, uma sindicância, se ele quiser bloquear isso, ele vai dizer que você está assediando ele. Hoje, a nossa atividade de gestor, de líder em qualquer local, ela é muito difícil. Do ponto de vista de o direito de se ofender hoje, ele é estratosférico. Eu tenho o direito de me ofender por coisas que eu deixei de fazer, ou seja, eu concorri para não realizar uma atividade ou eu não fiz uma entrega. Então eu sou responsável e eu quero ser vítima do meu erro. Porque o meu direito de se ofender hoje, ele, na sociedade, ele é maior do que o direito de dever fazer. Eu tenho mais direito em me ofender e a pessoa que está me cobrando, se ela não, por mais que ela cumpra todos os requisitos de respeito, porque o respeito é negociável. Mas chega um momento, ó, você era para entregar isso, não entregou. Por quê? Aí vem as desculpas e a justificativa, que não são, em regra, coerentes, relevantes ou significativas. É difícil assumir o erro, né? As pessoas então não conseguiram. Então, na minha equipe, onde eu trabalho, eu falo assim, furei, vou resolver. Então, eu treinei a equipe na administração, até uma pessoa que trabalha muito próximo comigo, ele sempre tinha, não, opa, furei, vou resolver. É perda de energia, de tempo. Você vai se desculpar,
você fazer um papel de idiota, porque eu também erro. Se o meu chefe, por exemplo, era para ter feito alguma coisa, ou eu não fiz no nível, ou eu não fiz a entrega que o meu chefe falou, isso não vai acontecer mais, vou resolver. Perdão. Perdão, vou resolver. Eu errei, vou resolver. Aí, por exemplo, se é uma coisa que eu vou vai ter uma dilação de tempo, eu vou rever e faço entrega e tal. E sempre põe uma gordura nessa entrega. Sempre põe uma gordura, porque se você precisar de mais tempo, já pensou, você errou, você assumiu o erro, você deu nova data e não entregou. Aí a pessoa, em regra, em vez de assumir, pô, eu realmente estou muito abaixo de um nível aceitável de rendimento. Vai botar a culpa no chefe. Você vai culpar alguém. E o negócio está tão assim, as pessoas estão tão acostumadas a ninguém assumir a culpa, ninguém assumir a responsabilidade. Porque isso é o espírito de liderança. Sim. Assumir a responsabilidade. Seja sua. E se você está numa posição de liderança, você é responsável por outro. Em uma palestra, eu falei, eu não gosto da palavra subordinado. Ele está subordinado, mas ele não deixa de ser, você não deixa de ser responsável e responsabilizado por ele. Porque se ele não está entregando, ou você não conversou, ou você não alinhou. Agora, se você faz tudo, você conversa, você alinha, tudo bem. Então, aí é única e exclusiva a responsabilidade dele em não realizar a entrega. Não, eu lembro, esse negócio de responsabilização, de assumir o erro, né? Fiz alguma coisa errada. Acho que foi lá com o Coronel Aragão, lá na semana. Aí ele falou assim, o que é que aconteceu, amigo? Eu olhei para ele e falei, chefe, caguei o pau, eu errei. Aí chega e me olhou assim, sabe? Aí tinha começado a trabalhar junto. Uhum. Tipo assim, pô, ele tá falando, chefe, vou tentar fazer de novo aqui, dar aqui as coisas que eu vou lá atrás de que resolver. Então, já que você citou esse Coronel Aragão, até esse corte para ele. Eu marquei uma reunião com ele e eu não fui. Se eu não colocar na agenda, eu não lembro. Ele levou pro coração, com razão, ele ficou chateado. Eu levei até um cigarro depois para ele, mas eu assumi, eu pedi perdão umas 4, 5 vezes, mas eu esqueci. Errei. Fui moleque. E o Aragão fica magoado com essas coisas, né? Meu amigo, salvou minha vida uma vez. Então, ó, mora aqui no meu coração. Agora, para fechar, ó, nós falamos de liderança, de cultura e performance. O que é performance, Aguiar? Constância. O que é performance? Performance é aquilo que você faz todo dia. Você performar é o que você faz todo dia. Você fica bom no que você faz todo dia e fazendo o que você faz todo dia, você vai se tornar melhor ainda. Então, performar é a constância do que você faz todo dia. Você é o que você faz todo dia. Isso é performance. E vai gerar um resultado. Você pode ser um excelente assistidor de série. Ou você pode ser um excelente leitor, um excelente profissional. O foco é energia e tempo. E saber trabalhar no seu alto rendimento. Para gerar performance. Uma coisa que as pessoas não dão muita importância para boa performance. Sono. Você percebe que hoje a maioria dos profissionais que se destacam, vamos pegar o futebol, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o que eles fazem no final de semana? Descansam, dormem. O que outros jogadores que não têm a mesma performance fazem? Vão curtir. Eu fico imaginando se atletas nossos como Romário, Garrincha, além de serem gênios, eles também tivessem essa disciplina que hoje um atleta tem. Já pensou a performance que esses caras... Os caras eram fantásticos. Acho que teria 20 Pelés. Imagina o Ronaldinho Gaúcho que não vai pra putaria. Dorme. Cara, existem casos e casos. Assim. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, que quando ele dava aquele pique que ele corria. Um dia, eu já vi em várias entrevistas ele falando até um palavrão. Eu treinava pra caramba. E treinava, ninguém dá um pique daquele que o Ronaldo Fenômeno dava se não tiver muito treinado, tiver muita explosão. Aquilo não existe gênio. A genialidade é ele estar de frente com o goleiro, fazer o drible, fazer o gingado e o goleiro ir para um lado e chutar para o outro.
Isso é a genialidade. Agora, o pique dele sair um corpo na frente, o marcador tentar empurrar, ele toca nele, ele não cai, e ele continua correndo, isso é performance. Esse nível de performance não tem genialidade, não tem treinamento. Ninguém vai me convencer, primeiro, eles eram jovens também, isso é importante. A gente sabe da nossa capacidade até os 30 anos. Mas o nível de recuperação de um atleta desse é muito maior, até pelo nível de alimentação, nível de fisioterapia, de musculação. Mas ninguém chega naquele nível do pique que o Ronaldo Fenômeno fazia sem um treinamento específico, diário e um fortalecimento muscular invejável. Porque você sair na frente, dois corpos na frente de um marcador que também tem esse mesmo treinamento, é admirável. Agora as pessoas misturam. Vamos pegar aí o nosso, eu acho que o odiado e mais amado Neymar. Se o Neymar treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e sábado à noite ele vai descansar no iate e convida os amigos. O que vai ser televisionado? O que vai ser noticiado? Ele foi pra farra com a galera no iate. Ele pode estar no iate, descansando, dormir, no outro dia fazer alguma atividade e voltar a segunda para os treinos. Então, a primeira coisa que eu aprendi na vida é não acreditar em tudo que fala e tudo que você vê. Somente você vê que todo mundo quer gerar autoridade, agora como é que se gera autoridade na internet? Tem que ter um avião atrás, um helicóptero e uma Lamborghini. Isso é o que gera autoridade na internet. Meu Deus, quase derrubei o microfone. As pessoas têm que ficar alerta, porque nem sempre você ter muitos seguidores na internet significa que você tem autoridade real. Teve o caso da menina que foi atirada lá da ponte, a empresa que vendia aquela aventura, os caras tinham mais de 80 mil seguidores. Então as pessoas iam lá, não tem seguidores, eu posso confiar. Não pode, não. Não, ali não é empresa. Ali, na minha opinião, do que eu vi ali, é um grupo de amigos que se organizaram. Empresa. Um grupo de amigos, com aquela cena, né? Com todo respeito ali. A gente trabalha com segurança. Eu sou instrutor de tiro e segurança, oficial de segurança e instrução de tiro. Já fiz rapel, paraquedismo. Primeiro, cadê o cabo da vida? O que é isso? A pessoa ela tem a área amarela e a área vermelha. Para ela sair da área amarela para a área vermelha, ela teria que ter um cabo da vida, ou seja, ela teria que ter um mosquetão plugado a ela para ela se deslocar até aquela área. Esse cabo deve ter em torno de 5 metros. Não só a pessoa que está o instrutor. O instrutor também. O instrutor tinha que estar grampeado, tinha que estar ancorado. Ancorado. Aí, no momento que você tira esse cabo da vida, você põe um cabo de extensão maior para fazer o salto. Com sinal sonoro, com dupla checagem. E essa checagem também, ela é apresentada, ela é mostrada para a pessoa que vai sofrer, no caso dela, a experiência. Né, que vai viver a experiência. Então, eu não vi o cabo da vida, eu não vi a dupla checagem, eu não vi a dupla checagem. Ali não foi um acidente. Você vê que são sucessões de falhas, de erros, que são absurdos para o tipo de experiência que a pessoa quer. Algumas pessoas falam, mas eu nunca vi jogar. Não, a forma que jogou não tem problema nenhum. Mas como é que não tem o cabo da vida e uma dupla checagem e vamos dizer, auditada por outra pessoa? Né? Quem já fez esse esporte de extremo risco, que ali é extremo risco, você tem a pessoa que realiza a manobra e tem um checador. E essa manobra você tem que mostrar para a pessoa que está vivendo a experiência, olha, eu estou tirando o cabo da vida, estou botando o cabo extensor que você vai realizar o salto. Aqui, ó, ok, fiz a transição, ok, puxa, confirma, estica, e a dupla checagem. Por mais de uma pessoa. A gente, quando ia fazer treinamento de rapel, de altura pequeno, o instrutor que estava com a gente checava 2 vezes,
conferia cadeira, conferia mosquetão, conferia freio, corda, Alguém lá moscado. não é o caso desse esporte, mas nós fizemos rapel lá nos bombeiros, tinha Tinha um alguém lá, segurança lá embaixo. então tinha uma pessoa para fazer a conexão, o rádio, com a pessoa lá embaixo, ok, tá pronto. No caso do rapel, na hora que você puxa a corda, a pessoa para, aquela situação é de extremo perigo e risco, tanto é que, E numa infelizmente, altitude muito menor, numa situação muito mais controlada. eu não sei como, se tem alguma certificação, se tem alguma habilitação, exercer aquela prática desportiva, não sei se a gente pode chamar Então, assim. naquele local que estava sendo feito, não poderia nem ter prática comercial. Não podia ter um cara vendendo aventura naquela ponte, porque não pode fazer. É interditado, é um local de risco. Não tem nenhuma infraestrutura de segurança. É uma loucura, aquilo ali foi uma loucura. E infelizmente aconteceu Os com a quadros gente. é uma pessoa. Muito bem, meu amigo, nós já estamos aqui há mais de uma hora. Foi um grande prazer conversar com meu amigo, companheiro de turma, irmão, parceiro. Já trabalhamos juntos algumas vezes, desde aspirante. Dividimos lá o primeiro É batalhão. mesmo, ele trabalhou pra caramba. No, E no CNC hoje eu acho que foi a experiência foi melhor, mais né? legal. Foi sem dúvida. Foi uma experiência empresarial pra gente. Foi Foi ali que despertou o meu plano pessoal de carreira nós empresarial. fizemos Foi. coisas ali que um dia nós contaremos. E foram muitas coisas bacanas. E um dia eu contarei a minha mágoa com quem destruiu o CNCG, estou olhando os seus olhos. Porque custou caro para as polícias do Brasil todo. É um Mas apaixonado, né? eu não aprendo. No Orkut tinha aquela comunidade, eu não aprendo, eu era membro VIP. Foi um prazer receber você aqui, meu amigo. Não esqueça de deixar aqui com os nossos seguidores as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Então, Fernando Siqueira, ponto oficial, especialista em liderança, cultura e performance. E agora estou entrando no mundo da maratona aquática, né? Sou nadador, gosto muito de águas abertas. E estamos aí. Pode seguir, tem um conteúdo bacana, a gente faz um trabalho, faz uma documentação dessas nossas pesquisas e a realização, trazendo o que é discutido e realizado pelos grandes CEOs e pessoas que realizam gestão, como o CEO da JP Morgan, que é o Jimmy, entre outros, que trazem assim coisas fantásticas. Por exemplo, o Jimmy, ele realiza um almoço por semana com os concorrentes. Pô, que bacana. Ele realiza pelo... Cara, você tem noção do que você sair da sua bolha e sempre estar conversando, ter trânsito e diálogo com os concorrentes? Cara, você pode ser adversário em várias situações, mas muitas vezes você vai ter um adversário muito maior. A política te ensina muito isso, né? Você não tem inimigo. Não. Muitas vezes você pode realizar alianças com quem você está no mesmo campo competitivo. Então, eu busco um crescimento pessoal profissional e estamos à disposição lá no 15º Batalhão, Batalhão da Estrutural, o melhor batalhão. Meu amigo, se você chegou até aqui, eu vou pedir para você comentar aí, ó, alta performance, para a gente saber que você chegou até o final da entrevista e é um assistidor fiel aqui do Pode Ser Mimimi. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, mandar para quem você gosta e para quem você não gosta. Um grande abraço e até a próxima.